Uma das cenas que chamou atenção nesse início do governo Trump é aquela pilha de decretos, né, que ele ficou assinando e que tem um lado cênico, né, evidente, né, de assinar aquele monte de decreto. A caneta que ele usa parece um charuto, né? Então ele ficou assinando e tal. Medida para tudo que é lado, para onde você olha tem uma medida. E conforme ele assinava as medidas, ele ia falando sobre elas e tal. Eu não vou aqui entrar no conteúdo das medidas. Eu acho que não é o caso da gente entrar no conteúdo das medidas. Tem coisas lá muito complicadas, muito polêmicas. Mas o que eu quero chamar a atenção é governo. Quando é um governo de oposição, né? Ou seja, ele não é a Kamala Harris que veio para manter o governo Joe Biden. É um governo de oposição. Um governo, não existe, parece que o governo de oposição é uma coisa estranha, né? Mas um governo que vem de uma candidatura de oposição, obviamente desfaz muita coisa do governo anterior, ataca em outras frentes, mas tem o objetivo, ainda que fosse a Kamala Harris, de fazer e propor um conjunto de atos e medidas para o país avançar. Avançar numa direção, avançar na outra, não importa. Aí, a gente puxa pela memória e vê o que foi o primeiro dia do governo Lula 3. E você pega a lista de atos do início daquele governo, a gente teve suspensão de privatização, a gente teve revogação do decreto das armas, que o Bolsonaro liberou e que o Lula restringiu. A gente teve a MP do reajuste do salário mínimo, a recriação ou a readoção, né, do nome Bolsa Família para um programa que o Bolsonaro tinha trocado o nome, porque tinha o Bolsa Família, aí virou Auxílio Brasil e depois voltou a ser Bolsa Família. E meio que foi isso. E você fala assim, o que o Trump tem que o Lula não tem? Você pode dizer que o Trump é doido, o Lula não é. Você pode dizer que o Trump não é doido e o Lula é. Você pode dizer que o Trump está levando os americanos os Estados Unidos para uma posição de pária internacional. Você pode dizer que o Lula está levando o Brasil para a posição... enfim, você pode dizer o que você quiser. Mas o fato é, o Donald Trump tinha e tem um norte, um plano de governo, uma lista de coisas que ele acha que tem que fazer para transformar os Estados Unidos. Essa lista pode ser certa, pode ser errada, mas ele tem. E essa lista foi submetida aos americanos. Nada do que ele está fazendo é surpresa. Ele disse durante a campanha o que ele ia fazer. Então ele tinha um programa de governo, ou uma proposta de programa de governo, e ele começou a implementar o programa de governo dele. Quando a gente viu isso acontecer no Brasil? Quando? Quando governos que tomam posse no Brasil fazem algo parecido com o que prometeram. Aliás, quando prometem alguma coisa. Débora Alfano deve ter fresquinho na memória as entrevistas que a gente fez, né, com candidatos a prefeito de São Paulo, e a Band News FM entrevistou candidatos a prefeito do Rio, de Belo Horizonte e tal. Ô Débora, você conseguiu tirar algum compromisso deles? Tirando aquelas indignações, né, os candidatos falam, é inaceitável essa quantidade de pessoas em situação de rua. Precisamos encontrar uma fórmula. Bom, precisamos encontrar uma fórmula. Eu também sei, pô. Mas aí, qual é o seu programa? Né? A gente pergunta qual é o seu programa. Nosso programa é trabalhar para a qualificação da não sei o quê, do qualificar a qualificação do qualificador. Ou vou combater, aí você pergunta como e não vem a resposta. Aí não vem a resposta. Então, é assim na política brasileira. Nós chegamos num ponto na política brasileira, não estou dizendo que é uma exclusividade nossa não, mas aqui tem, em que os candidatos, para se proteger desse desconforto que a Débora apontou, eles falam, ainda hoje no meu site, você pode ir lá no www. não sei que, no arroba não sei que da rede social, e você vai estar lá, os 10 pontos que vão, não sei das quantas. O camarada escapa da resposta dizendo que na rede social dele vai ter. E nunca tem, é uma enganação. A campanha para prefeito de São Paulo foi uma vergonha. A campanha para prefeito, bom, no caso de São Paulo foi uma vergonha ao cubo, né? Pelas cenas que a gente viu. Mas
Aí eu não estou falando nem em civilidade, né? A gente teve cenas de loucura e pugilato. Mas, para além da loucura e do pugilato, não tem proposta objetiva. Então, o que tem são candidatos que tentam sugerir um certo domínio das estatísticas para não fazer feio, né? Então, o camarada sabe quantos são, mais ou menos, qual é mais ou menos o valor do subsídio que a cidade paga para o sistema de transporte público, e meio que vai ficando por aí. Quanto gasta com isso, com creche, quanto gasta com aquilo, tal. É um jogo de enganação. E a gente não consegue tirar dos políticos uma proposta real. Aí, quando eles entram, a energia toda deles é gasta naquela composição das forças para constituir o secretariado ou o ministério, porque precisa formar maioria na Câmara dos Vereadores, porque precisa formar maioria na Assembleia Legislativa, porque precisa formar maioria no Congresso Nacional, porque o nosso sistema partidário é fluido, nosso sistema partidário é uma vergonha, e a gente instituiu, né, a compra oficial do sistema partidário, com o orçamento da forma como é feito, com as emendas, com esses ministérios, que são 37 ministérios no governo Lula. Não é possível que os Estados Unidos não precisem ter 37 ministérios e a gente precise de 37 ministérios. Não é possível. Eles têm 26% do PIB global, nós temos 2%. E nós temos 37 ministérios. Não tem cabimento um negócio desse. Mas a gente entende que é preciso ter. Então você dá todas as condições para o governo, você dá os ministérios, você dá o orçamento, você dá o diabo e você diz o que sai de lá. O que está saindo de bom de lá? E aí sai muito pouco. Sai muito pouco. Você não tem uma política de segurança pública que mereça registro. Você não tem uma política de educação que mereça registro. Nós temos problemas sérios na saúde, na produção de vacinas, e importação, compra de vacinas. Tivemos vacinas que estragaram. Aí agora, passados 2 anos, nós estamos entrando no 3º ano do governo, o governo agora fala em reforma ministerial aqui. Ou seja, 2 anos sem fazer quase nada, chegou a hora da gente reformar o ministério. Mas por que reformar o ministério? O Rui Costa deu uma entrevista, ele dizendo que fique tranquilo, que essa renovação, essa eventual reforma que o presidente Lula está estudando sozinho, não está falando com ninguém, segundo o Rui Costa, é para melhorar a eficiência e melhorar a qualidade do trabalho. Melhorar a eficiência e qualidade do quê? Não tem como objetivo o jogo político eleitoral de 2026. Ah, tá. Não é para disputar a eleição de 2026 de forma mais bem posicionada. Então, o que a gente vê, e comparando essa chegada do Donald Trump com a chegada do Lula 3, e eu não quero comparar conteúdos, eu não quero comparar linhas ideológicas, eu não quero comparar propostas, nada disso. Mas, de um lado, você tem um sujeito que chega com o objetivo de fazer uma série de mudanças. E do outro, aqui, um camarada que chegou pela 3ª vez com o objetivo de ir tocando. Não tem um projeto. Não tem um projeto. Não há projeto nenhum. Se o presidente Lula e a estrutura de comunicação do governo for desafiada a listar que tipo de país o governo Lula defende, que tipo de país esse governo defende, vai ser difícil. E eu não estou falando de manejo tático, não. Eu não estou falando de, nós temos uma taxa de desemprego que é a mais baixa dos últimos não sei quantos anos. Perfeito, ótimo, que bom. Mas isso não dialoga com o projeto de governo. O projeto de governo não é criação de empregos, porque o governo não cria emprego nenhum. Então, para onde nós estamos indo como país? A gente está tirando o peso do Estado das costas da sociedade? Não. A gente está aumentando o peso do Estado nas costas da sociedade. Tá bom. Ao colocar mais peso nas costas da sociedade, esse peso é gorduroso ou muscular? Esse peso é gorduroso ou muscular? Ou seja, nós estamos recebendo tantos serviços públicos que é preciso, então, colocar mais um estoque de cobrar um pouco mais da sociedade, ou não.
Não. É um tecido gorduroso. É o corpanzil pelo corpanzil. É a crença de que o Estado vai resolver as questões nacionais. Então, esse projeto de permanência no poder, desacompanhado de um projeto de país, deixa a gente desassistido. Qual é a nossa política para a margem equatorial? Nós não temos. Nós temos o Ministério de Minas e Energia querendo explorar petróleo na margem equatorial. Nós temos a ministra do Meio Ambiente querendo não explorar a margem equatorial. Daqui a pouco as licenças começam a caducar e nós não vamos explorar coisa nenhuma. E está lá, qual é a posição do presidente da República sobre isso? Não, ele é a favor, mas tem aí a COP30. Tem a COP30. O que o Donald Trump fez? Saiu do Acordo de Paris. Saiu do Acordo de Paris. É maduro sair, é inteligente, deveria sair, não deveria sair. Eu lá sei se é maduro, se é inteligente, se ele deveria sair ou não deveria sair. Eu sei que ele assumiu um compromisso, os Estados Unidos assumiram um compromisso de redução de emissão de gás de efeito estufa para até 2025, agora, que não iam cumprir. Saiu do Acordo de Paris, que foi resolvido na COP21, naturalmente em Paris, daí Acordo de Paris, 2005, o Acordo de Paris. E aí o Trump saiu, não quero mais. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo que pelo menos ele olha para as coisas e ele tem uma decisão para tomar. Porque o presidencialismo lá é diferente. Sem dúvida é diferente. Mas nosso aqui tem algumas características que não atravancam a governabilidade. Outras atravancam a governabilidade. Mas no nosso presidencialismo não está escrito em lugar nenhum que não é possível fazer um programa eficiente de apoio aos governos estaduais na área de segurança pública. Não está escrito em nenhum lugar que você não pode trabalhar com inteligência artificial cada vez mais para poder, com um sistema de câmeras, sensores e o que mais a tecnologia puder fornecer, para evitar a entrada de fuzis no país. Nós já falamos disso aqui. O Rio de Janeiro, nos morros do Rio, você tem uma montoeira de fuzil. O destino final de vários dos fuzis estão no Brasil. Mas por onde eles chegam? Eles chegam pelos portos, eles chegam pelos aeroportos e chegam pela fronteira. O morro, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não existe sem passar por uma área federal ou ou de um outro estado. E, no entanto, nenhum desses lugares, nem os portos, nem os aeroportos, nem as fronteiras, são vigiadas. E aí fica que o Rio de Janeiro é um horror no campo da segurança, e é como se isso fosse culpa do Rio de Janeiro. É culpa do Brasil, que dá as costas para o Rio de Janeiro. No campo da segurança, totalmente dá as costas para o Rio de Janeiro. A única experiência que a gente teve foi uma experiência no governo Itamar Franco, colocou a Força Nacional lá, houve uma intervenção na área de segurança, não resolveu. Definitivamente não resolveu o problema. O responsável é o general Walter Praga, que aliás está preso por outros motivos, né? Pela tentativa de golpe de Estado. Então, eu tô querendo oferecer para você ou um motivo para detestar mais o que eu estou falando, ou um motivo para você pensar. Governos candidaturas se oferecem para transformar um país, para melhorar um país. Agora, quando você tem as candidaturas que se oferecem para permanecer no poder, o objetivo é sentar numa cadeira e de lá não sair, e todos os atos que você vê são para permanência, foi o que a gente viu no governo Jair Bolsonaro, e é o que a gente está vendo agora, você fica se perguntando, para quê? E qual é a alternativa que a gente tem? Como é que a gente vai fazer realmente para melhorar a educação do país? Que vai mal. Teremos a prova PISA esse ano. Agora, em março, nós vamos ter a PISA, que é aquela prova internacional para a gente ver a capacidade dos alunos no campo de linguagem, matemática e tal. O Brasil está péssimo, péssimo. Está lá embaixo. Então, a gente tem um país para transformar. Tem um povo extraordinário, tem uma estrutura extraordinária, infraestrutura, obviamente precisa fazer muita coisa, mas a gente tem área, tem terra, tem espaço, tem tudo para fazer. Eu repito isso muitas vezes,
Às vezes eu acho que eu fico repetitivo, mas eu acho importante. Agora, nós temos um problemão para resolver. O governo, os governos, de uma forma geral, não começam, não se organizam para transformar o país. Eles se organizam para permanecer no poder. Aí fica tudo muito complicado. Não é que nos outros países eles são comprometidos com a transformação e não querem ficar no poder. Isso é bobagem. Todos só querem ficar no poder. Todos querem ficar no poder o tempo todo. Mas cadê a lista? Sabe, aquela cena do Trump com os decretos provoca essa reflexão. Por que lá ele tem um monte de coisa que ele quer fazer? E por que aqui a gente não faz um monte de coisa? Porque se lá estão fazendo um monte de coisa, a gente precisa se coçar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.